Bacana. Minha gente, antes de eu entrar para o ar, nós conversávamos sobre a maratona, sobre esse desafio que muitas vezes as pessoas se colocam, eu ainda não, né? Mas o Rodrigo estava me contando que correu a meia maratona e eu vim descobrir que tantos amigos meus ali, depois dos 40, ou gente de 30, né? Eu tô depois dos 40, né? Olha, interessante aí esse movimento de pessoas se desafiando com esse fator tempo e velocidade. Habilidade mais esforço. E sem mesmo pensar sobre isso, Rodrigo, tu trouxe isso, eu pensei, que baita gancho para o meu comentário de hoje. Porque nessa semana eu estou cada vez produzindo mais conteúdo, eu sou jornalista de formação, curiosa, amo estudar, né? E a área da psicologia positiva nos últimos 4 anos é a área que eu venho bebendo muito. Então, quando vem aqui, para quem entende do assunto, eu fico até um pouco constrangida, porque eu estou sempre buscando entender esse assunto, né? O conhecimento, assim, é lindo, né? Sim. Porque ele realmente nos seduz, porque a gente está sempre aprendendo. E nessa semana, a dica de literária que eu dei nas redes sociais foi o livro Florescer, né? Foi o segundo livro do professor Martin Seligman, e aí para os ouvintes, eu já falei várias vezes sobre ele aqui, mas a gente não tem a obrigação de lembrar, né, quem são as pessoas. Então, eu lembro porque é o papa da psicologia positiva, ou seja, o primeiro psicólogo que olhou para as pessoas com o olhar da potência e não somente da doença, querendo entender o que faz essa pessoa ser tão potente, tão feliz, né, ter essa motivação, resiliência, ou seja, o otimismo, tudo aquilo que a gente deseja como ser humano. Algumas pessoas têm e conseguem nutrir com mais facilidade. E não é só a questão da circunstância da vida, não é genética, tem sim muito da questão da visão do maratonista do esforço. De eu conseguir entender o que eu desejo para a minha vida. E hoje a minha relação aqui no tema é felicidade e tempo. Por que tempo? Pensando que muitas vezes na nossa cultura, especialmente quando a gente trabalha com jovens, nas empresas, produtividade tem a relação com a velocidade. É o quanto eu consigo entregar no menor tempo possível. E a gente tem um encantamento humano de ver pessoas ágeis, que de bate-pronto já respondem, piadistas que têm aquela velocidade mental maravilhosa, incrível. E sim, é uma grande habilidade. No entanto, tudo na vida é necessário a habilidade da velocidade para mais ou para menos. Quase sempre nos encanta o que é mais. Mais potência, mais velocidade, um carro, Ferrari, com uma super potência, aquele ronco. Mas como é que essa pessoa chegou a ser uma Ferrari? Qual foi o processo? E vamos associar a velocidade com a nossa felicidade. Como é que a pessoa chegou a ser feliz? Que relação que ela faz com o tempo? Muitas vezes a velocidade, ela é importante, especialmente quando a velocidade nos ajuda a acumular experiências e conhecimento no menor tempo possível. Quantas vezes a gente conhece adolescentes de 15 anos que já leram muito e que parecem ser pessoas mais maduras, porque acumularam com a velocidade da leitura, com a habilidade de ler, elas acumularam sabedoria. Mas o mais importante disso tudo é o que a gente faz depois da velocidade. Muitos gênios, né, pessoas incríveis, com autoconhecimento, eles têm uma habilidade QI altíssima, mas uma velocidade de pensamento também muito rápida, de aprendizado. Logo, muitos deles usavam, vamos dizer que uma pessoa comum como eu, usa 8 horas para fazer uma atividade. Um gênio muitas vezes fazia 1 hora. Imagina. E 7 horas eles utilizam para lapidar aquele conhecimento. Agora, por que será que ele se transformou num gênio? Porque ele fez em 1 hora e entregou? Não. Porque ele usou as mesmas 8 horas, 1 hora de alta velocidade, que é o que ele tem de habilidade, mas 7 horas de esforço, dedicação. E usando aquilo que o professor Martin Seligman, no livro Florescer, diz, que é a virtude da lentidão. A virtude da lentidão. Gente, isso eu acho fantástico. Eu retomei as leituras, porque a gente esquece também, né? A gente não consegue lembrar de tudo. Ser lento é uma virtude. Gente, a lentidão. Ser lento é uma virtude. Olha que coisa interessante. Vocês lembram aquela história? Eu vou lembrar essa história para conseguir que a gente memorize de uma forma mais ok, porque as histórias nos ajudam a memorizar, né? A lebre e a tartaruga. Vocês lembram aquela história? Desde criança a gente já ouviu, e é uma fábula, se eu não me engano, de Êxopo.
que falava que a lebre e a tartaruga resolveram, né, fazer uma corrida, e a lebre, astuta, sapeca, né, como se fosse ali um adolescente, assim, sua bobinha, eu vou passar logo aquela linha, vou chegar logo na linha de chegada. 3 voltas no pra frente. E aí a lebre saiu a milhão, faceira, esbanjando energia, velocidade, e a tartaruga, sendo a tartaruga, No ritmo dela. um passinho de cada vez e andando para frente. E todas tinham a mesma meta, passar a linha de chegada. Só que a lebre, né, se distraiu no meio do caminho, se desgastou um monte para se mostrar com aquela super velocidade e resolveu dar só uma cochiladinha, né? Para ela relaxar um pouquinho e depois, ela tinha tanto tempo assim, ela ia passar logo a linha de chegada. E ela dormiu. Eis que a tartaruga, com o seu passinho, passa a linha de chegada e ganha então essa história. O que a gente... E as histórias são geniais nesse sentido porque trazem muito conhecimento para a gente. E aí, juntando com a psicologia positiva, fazendo analogia com aquela tartaruga, né? A tartaruga lembra para a gente uma vida constante. É a vida que tem um propósito, que sabe para onde vai e que tem constância. Às vezes a velocidade é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas mantém um ritmo. A lebre são as pessoas que são ansiosas, às vezes um pouquinho arrogantes, afoitas ou imaturas, porque a gente tem, às vezes, quando a gente é jovem, não é o caso da Ana, que ela já é maravilhosa, né? Já tem uma sabedoria, mas a gente tem um vigor físico, uma coisa assim que parece que a gente é melhor do que todos, né? Porque a gente é muito imaturo ainda na vida, pouco tempo, vaidoso, e a gente acha que tudo dá certo, a gente sai e atrapalha, e quando vê aquilo que poderia ser muito mais fácil, a gente complica pela ansiedade e por falta. E aí, Fernando, lembrando a virtude da lentidão. Por que a lentidão muitas vezes possa ser vista como uma virtude? E pense bem, eu estou trazendo esse tema porque justamente nesses tempos, a gente fala de métodos ágeis nas empresas, produtividade, a gente vê um outro lado que é burnout. A gente vê as pessoas se entregando de uma forma veloz e por vezes, inclusive tem agora, se eu não me engano, na China, saiu na semana passada, o dia da infelicidade. Ou seja, quando as pessoas se percebem infelizes, elas querem tirar um dia de folga. Poxa, gente, vamos combinar. A gente não há necessidade de a gente ter todo esse esgotamento para que, em vez de a gente aproveitar um dia para ser feliz, a gente leva um dia para ficar adoecido em casa, para ficar de cama. Sim. Ou seja, que relação a gente está tendo com o tempo? E assim, o tempo ele é muito adoecedor quando a gente não tem clareza da distância que a gente vai percorrer. Vamos fazer uma relação, né? A gente não sabe onde quer chegar. Aonde a gente quer chegar. E como diz a Marta Medeiros, a gente sempre quer chegar lá. E esse lá nunca chega. Isso é adoecedor para a nossa vida. Então vamos lembrar novamente. A virtude, a lentidão, pode ser vista como uma virtude porque somente com a lentidão nós acessamos as nossas funções executivas do neocórtex frontal. Ou seja, o nosso painel de controle, ele só funciona quando a gente para. Eu tenho um mantra que eu vou até me permitir Por favor. cantar com vocês, que é uma música bem simples, que só um refrão é: calma, a vida precisa de pausa. Eu, por natureza, sou acelerada. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um cardiologista numa época, ele me dizia assim: meu Deus, essa taque psíquica. Não é ataque cardíaca, né? Espoleta. Espoleta, sapeca, Sim. né? Eu sempre fui uma criança, uma pessoa, né? Ativa, com muita energia, vitalidade. O que também é uma virtude. Que também é uma virtude. Sim. No entanto, tudo aquilo que tu usa em excesso se transforma no teu defeito. Então, o que eu tive que trabalhar na minha vida e até hoje, porque se eu vou, e o meu pai é interessante que ele me diz assim: mana, né? Filha, devagar se vai ao longe. Devagar se vai ao longe. Quanta sabedoria existe aqui e hoje é endossado pela psicologia positiva. Gente, a relação da gente com o tempo faz toda a diferença, porque se eu quero chegar naquele ponto, muitas vezes a gente busca os caminhos, os atalhos, que não fazem com que a gente alcance aquele resultado esperado, porque a gente atalhou.
Porque, primeiro, a gente leu as coisas por cima, a gente esqueceu, perdeu as nuances de uma fala. O filho te traz uma situação, como aconteceu hoje de manhã, minha filha trouxe uma situação, mas por trás tinha outra. E se hoje eu tive a oportunidade de ser mais atenta, mais fazer a ouvinte, leitura correta. E hoje eu disse, olha só o que tem por trás desse sentimento aqui, não é isso, é aquilo. Porque hoje eu usei a virtude da lentidão para quê? Para eu pensar, para eu analisar e para depois eu planejar o que eu vou fazer com essa informação. Portanto, na vida, nada é em vão a gente trabalhar com intergerações. As pessoas com mais maturidade nos trazem essa, entre aspas, lentidão, ou quem é mais sábio. Olha, olha os grandes monges. Escuta mais do que fala, às vezes. Porque na lentidão, perfeito, Rodrigo, é na lentidão que a gente usa os nossos sentidos. Na agilidade, na alta velocidade que a gente se propõe, e muitas vezes a gente faz por nós, para a gente se mostrar melhor. É o instinto. Que eu sou mais, é isso aí, né? O instinto, a gente quer ser veloz, a gente quer, porque a gente pode correr mais rápido, a gente pode sobreviver, mas nem sempre a velocidade é um sinal de alta performance. Portanto, na nossa vida, a gente tem que escolher quando a gente vai gastar a energia da velocidade. E quando a gente pode ser, ou seja, velocista, e quando você é um maratonista. E eu acho genial que acontece que muita gente agora, em função da maratona, fazendo esse link, né? Quanta gente depois dos 40, por não ter também mais aquela velocidade, né? Exato, a gente não tem mais aquela energia toda. Não tô ligando pro pace. Não estou mais ligando. É. Eu me coloco na situação de maratonista, ou seja, para mim o que está valendo e é o que o maior valor na nossa vida é a constância. Eu ir com uma velocidade que eu vou dosando conforme o meu ritmo, mas eu preciso ter constância. E é isso o mais importante para a nossa felicidade. A felicidade relacionada ao tempo exige constância. Ora um pouco mais veloz, ora um pouco mais lento, mas a lentidão vista como algo positivo para eu acionar o meu painel de controle, ou seja, as minhas funções executivas do planejamento, da criatividade, porque não é na pressão, na loucura, durante a enchente que a gente vai ser criativo. No momento de pressão, a gente vai sobreviver. É no momento posterior, com mais conhecimento, com mais engenharias, com mais mentes, com mais lógica, a gente junta esses conhecimentos e matura. No tempo atual, é difícil a gente querer ser feliz porque a gente quer tudo muito rápido. A gente quer um alimento rápido, a gente quer um retorno rápido em emagrecimento, porque daí eu tomo um remédio, eu quero uma performance melhor em academia, eu quero fazer esse exercício porque vai me dar mais retorno. Tudo é muito rápido. Vejam, é muito engraçado quem me conhece me vê falando sobre isso, porque eu sempre valorizei o rápido. Não é a mana. Não, olha... Olha, o seu Joãozinho sabia desde muito cedo dizer, filha, devagar, isso vai ao longe. Porque ele sempre dizia, tu tem um pezinho muito pesado, tu vai muito rápido. E de verdade, quantas vezes a gente perde tempo consertando aquilo que estava na nossa frente, que a gente não deu atenção, ou muitas vezes a gente não encontrou a resposta que estava dentro da nossa empresa, que estava dentro da gente, né? Então, assim, falando de tempo, eu vou encerrando por aqui, né? E dizendo, avalie um pouco a relação de vocês e cultive um pouquinho mais a lentidão. Tá bem, gente? Viu, Fernando? Muito bom. Daniele Hart, nossa comentarista, sempre nos ensinando, né, Martini? Todas as quartas-feiras ela nos ensina alguma coisa nova. Uma aula, né? Virtude da lentidão, aprendi essa.